Olá! Era uma vez um povo que queria alterar a sua constituição, mas não sabia como fazer. Dessa forma, eles resolveram discutir o assunto junto com seus melhores juristas, dentre os quais estava você. E aí, você sabe como ocorre a criação ou alteração de uma constituição? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda esse canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Poder Constituinte. Então, vamos ao tema? Poder constituinte é o tipo de poder, de força ou de autoridade política que tem condições de, em uma determinada situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição, entendida, neste caso, como lei fundamental de uma comunidade política. Em outras palavras, considerando que a Constituição é a lei fundamental de uma comunidade política, somente o poder constituinte tem condições de criar, manter ou derrubar a Constituição desta comunidade. Mas quem tem o poder constituinte? Ou melhor, quem é o titular do poder constituinte? Segundo a doutrina moderna, o titular do poder constituinte é o povo. E quem compõe o povo? No caso brasileiro, são aqueles descritos no artigo 12 da Constituição Federal, ou seja, os brasileiros natos e naturalizados. Então, sabemos que o poder constituinte é aquele que cria, mantém ou elimina uma Constituição, e que o titular desse poder é o povo, que no nosso caso são os brasileiros natos e naturalizados. Mas quem exerce esse poder? É o povo? Não. Apesar de ser titular do poder constituinte, não é o povo que o exerce, ou seja, quem exerce o poder constituinte é um ente diverso do povo, conforme explicaremos mais adiante. O poder constituinte se divide em dois tipos: poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Vamos analisá-los, a começar pelo primeiro. O poder constituinte originário, também denominado de inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem anterior. Explicando melhor, o poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. Seu objetivo principal é criar um novo Estado, diferente do que vigorava anteriormente. O poder constituinte originário se subdivide em dois: poder constituinte originário histórico ou fundacional, que é aquele estruturado pela primeira vez no Estado, seria o verdadeiro poder constituinte originário. No caso do Brasil, ocorreu com a instauração da nossa primeira Constituição Federal em 1824, a Constituição do Império. E o poder constituinte originário revolucionário, que são todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando uma nova. No caso do Brasil, ele ocorreu com as constituições que se seguiram após a primeira, ou seja, as constituições de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967, a Emenda Constitucional número 1 de 1969, que apesar de ser uma emenda, é tratada na doutrina como uma nova Constituição, conforme veremos em vídeos futuros, e a nossa atual Constituição Federal de 1988. O poder constituinte originário possui as seguintes características. Anota aí. Ele é inicial, porque instaura uma nova ordem jurídica, rompendo completamente com a ordem anterior. Ele é autônomo, ou seja, a estruturação da nova Constituição é determinada de forma independente por quem exerce o poder constituinte originário. Ele é ilimitado juridicamente,
ou seja, não precisa respeitar os limites impostos pelo direito anterior, pela Constituição anterior. Por exemplo, ele pode acabar com direitos antes existentes, ou determinar direitos que antes eram proibidos. Além disso, ele é incondicionado e soberano. Não tem que se submeter a qualquer forma pré-fixada de manifestação. Possui poder de fato e poder político, ou seja, é caracterizado como uma energia ou força social de natureza pré-jurídica. Isso significa que a nova ordem jurídica, ou seja, as novas leis, começam com a manifestação do poder constituinte originário e não antes dele. Por fim, ele é permanente, uma vez que o poder constituinte não se esgota com a edição de uma nova Constituição. O poder constituinte originário pode dividir-se ainda em material, que diz qual o conjunto de normas serão considerados constitucionais, e o formal, que determina o status de normas constitucionais, aquelas normas consideradas pelo direito constitucional material. Explicando melhor, o material diz o que é constitucional. O formal materializa e consolida como Constituição. Por fim, existem duas formas de expressão do poder constituinte originário, que é a outorga, quando se dá de forma unilateral pelo agente revolucionário, que é aquela Constituição que é imposta, por exemplo, as Constituições de 1824, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969. E a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, quando a Constituição é promulgada, ou seja, nasce da deliberação da representação popular. Como exemplo, temos a Constituição de 1891, de 1934, de 1946 e a nossa atual de 1988. Além do poder constituinte originário, existe também o poder constituinte derivado, também chamado de instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente. Esse poder é criado e instituído pelo poder constituinte originário, e ao contrário deste, ele é limitado e condicionado aos parâmetros impostos pelo poder constituinte originário. O poder constituinte derivado se subdivide em poder constituinte derivado reformador, que tem a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico estabelecido pelo poder constituinte originário, sem que ocorra uma revolução. Possui natureza jurídica de um poder político. Na Constituição Federal de 1988, o poder constituinte derivado reformador se dá por meio de emendas constitucionais, descritas no artigo 59, inciso 1º, e artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Ainda temos o poder constituinte decorrente, que é aquele que determina a capacidade de os Estados-membros estruturar e modificar suas próprias constituições. Assim como o poder derivado reformador, ele é criado pelo poder constituinte originário e encontra seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas por este. O poder constituinte decorrente se divide em inicial, também chamado de instituidor ou institucionalizador, que é o responsável pela elaboração da Constituição Estadual, e o poder constituinte decorrente de revisão estadual, também chamado de poder decorrente de segundo grau, cuja finalidade é modificar o texto da Constituição Estadual, realizando as reformas necessárias nos limites impostos na própria Constituição Estadual. Diante da importância sobre o tema poder constituinte decorrente, faremos um vídeo próprio aprofundando o assunto. Por enquanto, basta ao estudante entender o que é e para que serve esse poder, ok? Seguindo nossos estudos, vamos tratar do poder constituinte derivado revisor.
Como os anteriores, esse também é decorrente do poder constituinte originário, e a este é vinculado, sendo limitado e condicionado às regras instituídas pelo poder originário. Sua natureza jurídica é de poder jurídico. A finalidade do poder constituinte derivado revisor é a de realizar a revisão da Constituição Federal. Por isso, a doutrina entende não se tratar propriamente de um poder, mas de uma competência de revisão. Na Constituição Federal de 1988, este poder está previsto no artigo 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios, ADCT, que assim diz: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Ressalta-se que o artigo descrito determinava uma revisão na Constituição após 5 anos contados da data da promulgação da Constituição, que ocorreu em 5 de outubro de 1988. Ou seja, o prazo de 5 anos seria um prazo mínimo, podendo ser realizada a revisão em um prazo superior, como 6, 7 ou 8 anos, por exemplo. Outra questão importante que se extrai do artigo é que a revisão poderia ser realizada somente uma vez, sendo impossibilitada uma segunda produção de efeitos. Por fim, por ser um poder derivado, ele encontra limites estabelecidos no poder constituinte originário. Desse modo, os efeitos da revisão não poderiam atingir o limite material fixado nas cláusulas pétreas, que foram consideradas imutáveis pelo poder constituinte originário. Assim, foi proibido ao poder revisor a apresentação de propostas revisionais que incidam na proibição constantes do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, as cláusulas pétreas, que substituam integralmente a Constituição, que digam respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas, e que contrariem a forma republicana de Estado e o sistema presidencialista de governo. Ok? Por fim, cabe referir que a doutrina ainda traz o poder constituinte difuso, que se caracteriza como um poder de fato, cuja finalidade é proporcionar mecanismos de atuação para a chamada mutação constitucional. Explicando melhor, a mutação constitucional trata-se de um processo informal de mudança da Constituição, alterando-se o seu sentido interpretativo e não o seu texto, o qual permanece intacto e com a mesma literalidade, ou seja, muda-se apenas a interpretação do texto constitucional. Lembrando que o assunto mutação constitucional será estudado mais aprofundadamente em outro vídeo. Entendido? E você? Conseguiu descobrir como se cria ou altera uma nova ordem política em uma nação? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Uma nova ordem política se faz com a criação de uma nova Constituição. Essa nova Constituição pode ser promulgada por uma Assembleia Popular ou outorgada de forma unilateral, aquela que é imposta, ambas pelo poder constituinte originário, que é ilimitado e incondicional à eventual Constituição anterior. Mas e a alteração da Constituição vigente? Esta se dá pelo poder constituinte derivado, o qual é limitado e condicionado às regras impostas pelo poder constituinte originário. No caso da nossa Constituição brasileira, essa alteração se dá por meio de emendas constitucionais, tema que veremos em outro vídeo. Interessante, não? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre poder constituinte. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não percam os próximos vídeos sobre direito constitucional. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!